Olá, paz e bem, meu irmão, minha irmã. Seja bem-vindo, bem-vinda a este nosso blog franciscano, Espírito de São Francisco de Assis, nas Fontes Franciscanas. Estamos hoje no 58º encontro e estamos estudando a admoestação de número 5, que tem como título que ninguém se ensoberbeça, mas glorie-se na cruz do Senhor. Esta quinta admoestação, um pouco mais longa que a anterior, trata de um dos vícios mais radicais do homem, que é a soberba. O texto começa convocando-nos a estar atentos à excelência com a qual Deus nos criou e depois exorta-nos a fazer jus a essa dignidade. Vamos então ocupar-nos hoje com o título e a primeira frase. O homem em sua excelência. O zelo de Francisco para com a perseverança dele e de seus irmãos na pureza e na fidelidade no seguimento de Cristo pobre crucificado perpassa toda a sua vida, bem como todos os seus escritos, como podemos ver com muita clareza nessa admoestação. Por isso o título, que ninguém se ensoberbeça, mas glorie-se na cruz do Senhor. Se na admoestação anterior a insistência era que os irmãos tomassem cuidado para não se apropriarem de qualquer cargo ou ofício, nesta, Francisco toca na raiz desse perigo, a soberba. Na verdade, sua preocupação era que os frades abandonassem o glorioso caminho do abaixamento de Deus, a via sacra da cruz, para seguir o vergonhoso caminho da elevação, isto é, da soberba. Vergonhoso porque, se já no nível humano toda e qualquer soberba corrói os laços de uma sadia convivência, o que não dizer para aquele que decidiu ter a Cristo como seu único companheiro, amigo e mestre. Além do mais, se o caminho do mestre foi o do abaixamento, da humildade, da kenosis, como se costuma dizer, isto é, da cruz, rejeitando toda e qualquer vanglória e soberba deste mundo, outro não pode ser e nem deve ser o caminho desejado e seguido por um discípulo de Cristo. Pois, como diz São Paulo, longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Criados e formados à imagem de seu Filho dileto. Também aqui, Francisco, como bom mestre, começa por despertar em seus irmãos aquela atitude fundamental e indispensável para um bom seguidor de Cristo, a atenção. Por isso, começa essa sua admoestação de forma evocativa. Atende, ó homem. Na vida cristã e religiosa, por ser caminho de amor,
a atenção é de capital importância. Isso porque Jesus Cristo, que é o puro amor, nunca ousa oferecer-se de modo explícito, forçado ou impositivo. A soberba, ou melhor dizendo, a nobreza do amor, a exemplo de Nossa Senhora, é sempre humilde, oculta, secreta. Daí a necessidade da atenção, isto é, a exemplo das virgens prudentes, de sempre estar nesse caminho com as lâmpadas, isto é, a luz do amor, acesas, com os olhos, isto é, a luz da fé, abertos. É assim que ele aparece e se apresenta, por exemplo, a São Francisco, na famosa imagem do crucificado da igrejinha de São Damião, olhos abertos e voltados unicamente para ele, Francisco, e com o coração inteiramente tomado de compaixão pelo seu novo servo. Tudo isso, diz Francisco, é próprio da dignidade e da grandeza de nossa natureza, pois é assim, com esse espírito que nós fomos criados. Por isso, este atende, ele logo acrescenta, ó homem. Atende, ó homem. Isto é, esteja atento, pois o Senhor pode vir e chegar a hora em que menos se espera. A seguir, Francisco passa a mostrar a excelência do homem. Através do encontro com Jesus Cristo na igrejinha de São Damião e depois com o Evangelho na igrejinha da Porciúncula, Francisco começou uma das experiências crísticas mais expressivas e admiráveis e belas, profundas e inauditas que a história do cristianismo já conheceu. No coração dessa experiência está a iluminação acerca do significado do mistério da encarnação para a criação toda, principalmente para o homem. O que de fato aconteceu para nós humanos quando o Verbo eterno se fez carne? Ele o qualifica como excelência e ele mesmo o explica, dizendo porque foi criado e formado segundo a imagem do dileto Filho do Pai, segundo o corpo. Como se processa, então, essa excelência? Ele o diz com palavras cheias de unção na segunda carta aos fiéis. Ouçamos. Esta palavra do Pai, tão digna, tão santa e gloriosa, o Altíssimo Pai anunciou do céu, por meio do seu anjo Gabriel, no útero da Santa e Gloriosa Virgem Maria, de cujo útero recebeu a verdadeira carne de nossa humanidade e fragilidade. Sendo rico acima de todas as coisas, ele mesmo, juntamente com a Beatíssima Virgem Maria, sua mãe, quis no mundo escolher a pobreza. Até aqui palavras de São Francisco. Fomos criados e formados à imagem de seu dileto Filho, segundo o corpo, diz Francisco. Jesus Cristo é o exemplo, o arquétipo, o protótipo do ser humano. Todo o ser humano, desde Adão,
foi criado segundo este exemplar, segundo este modelo originário. Jesus Cristo é, portanto, o primogênito de toda criatura. Ele é o princípio da criação, o primeiro na ordem da intenção da criação, como o tematizou de modo muito belo João Duns Escotos. Jesus Cristo, o Filho de Deus encarnado, é a suma obra que Deus tinha em vista ao criar o universo e, principalmente, os seres humanos. Nós fomos criados e formados à imagem dele segundo o corpo. Segundo o corpo significa segundo a nossa finitude, o nosso ser em situação, o nosso estar a cada vez num aqui e agora, segundo também nossa pertença à terra. Assim, se reverenciamos com justiça uma imagem de Cristo, feita de madeira ou de qualquer outro material perecível, muito mais e maior deveria ser nossa reverência e nosso respeito a qualquer pessoa, por carregar ela a imagem de Jesus Cristo, que é a imagem, a semelhança expressiva do Pai. Esse é, certamente, um dos nossos mais deploráveis esquecimentos. Não nos espanta e muito menos nos comove. Ao dizer que Deus nos criou e formou a imagem de seu dileto Filho, segundo o corpo, significa que no eu do nosso humano está gravada a imagem, a figura, o selo, o carimbo de outro eu, o eu do humano de Jesus Cristo crucificado. Desde o Verbo eterno do Pai, ou melhor, desde que o Verbo eterno do Pai assumiu a carne humana, o verdadeiro humano de cada pessoa foi deificado. Deixou de ser somente humano para tornar-se também divino. Eis o novo sentido do homem e de sua história. Por isso, esse modo excelente de ser e viver, do qual Cristo nos fez herdeiros e participantes, não é, evidentemente, de dominação, muito menos de eliminação de nossa condição humana de criaturas finitas e limitadas. Ao contrário, o novo estado do nosso humano, inaugurado por Cristo, é de uma profunda gratidão, alegria, contentamento e paixão pela nossa finitude, pela nossa limitação, pelas nossas doenças, fragilidades, cansaço e até mesmo pela morte. Porque agora tudo em nós vem impregnado do vigor, da alegria do próprio Filho de Deus. São Francisco não diz que fomos criados como imagem de Cristo, mas criados e formados à imagem de Cristo. A imagem significa como convocação, tarefa e inspiração que deve ser buscada e seguida, e não como fato ou ocorrência já pronta, feita. Por isso, o texto, além de dizer te criou, diz e formou. Formou não tem nada a ver com forma pronta ou comodismo,
e sim tudo com forma, isto é, com o vigor da essência, do princípio que inspira e dá origem a uma nova existência. Quem quis assumir esse princípio, diz São Francisco, foi o próprio Filho unigênito do Pai. Foi ele quem quis provar a fragilidade do nosso corpo, isto é, de nossa dimensão humana finita e limitada, a fim de honrar nossa condição de criaturas com sua condição de filho querido do Pai e, por outro lado, honrar a própria divindade com nossa humanidade. No empenho de explicar e compreender tão excelente, profunda e comovedora comungação, a tradição da Igreja usa expressões e figuras muito caras e significativas, como Sagrada Aliança, Sacrum Convivium, Sacrum Commercium. Assim, por ele, com ele e nele, tudo no homem, sua finitude, suas limitações, passa a ser excelente. Nada mais há do que deva se lamentar, muito menos envergonhar, pois tudo que há no homem vem impregnado com a imagem do Filho unigênito do Pai, de modo que tudo o que se diz dele deve ser dito e aplicado a nós. Ele é Filho querido do Pai, nós também o somos. Ele é Deus, nós somos deuses. Ele é eterno, nós não haveremos mais de morrer. Na cruz, bebendo até a última gota do cálice de sua busca pelo sentido da vida, faz brilhar em sua humanidade o verdadeiro Filho de Deus, testemunhado pelo oficial romano. Este é verdadeiramente o Filho de Deus. Ou seja, verdadeiro, limpo e puro Filho de Deus é aquele que, mesmo abandonado pelo Pai, ele não o abandona. Não bastasse sermos criados e formados à imagem do Filho dileto do Pai, segundo o corpo, somos criados e formados também à sua semelhança, segundo o Espírito. O ser humano foi criado e formado pelo Pai para alcançar a semelhança dele, segundo o Espírito. Segundo o Espírito significa segundo a transcendência da liberdade. Assim, não bastasse carregar em nosso humano a excelência do humano de Jesus Cristo crucificado, carregamos também a semelhança do Pai, o que equivale dizer que temos não apenas o rosto do Pai, mas também sua alma, sua identidade, seu espírito. Tudo isso, porém, como já dissemos, não nos é dado como fato, mas como convocação, pois semelhança significa vigor que vem da mesma origem, da qual nascem as sementes do próprio Deus, que precisam ser acolhidas na terra boa do nosso coração, a fim de que, uma vez fecundadas pelo calor da gratuidade de nossa acolhida, possam germinar, crescer
e florescer. Eis o reino dos céus no meio de nós. Mas que sementes são essas? Primeiramente, sua palavra, recheada de parábolas, seus admiráveis exemplos e testemunhos de perdão, compaixão, misericórdia, suas orações, seus mandamentos, principalmente o do amor. Essas sementes divinas brilham ao máximo quando na cruz se doa, se entrega, não apenas aos amigos, mas também aos inimigos e ao próprio Pai que o abandonara à própria sorte. Portanto, a nós também é feito o convite para percorrer não o caminho de uma vil e vanglória deste mundo, mas o caminho dessa excelência divina que desce do alto e que supera a grandeza dos próprios anjos. Enfim, a admoestação mostra como, a partir da desobediência ao seu Criador, o homem, criado à imagem e semelhança de Deus, perde toda a sua beleza originária de obra-prima da criação. Esvazia-se assim de todo e qualquer título de glória, tornando-se, pela sua desobediência, inferior até mesmo às demais criaturas deste mundo. Cristo, porém, veio oferecer-nos uma nova glória ainda maior, mais excelente, a glória de sua cruz. Gloriar-se na cruz do Senhor hoje. Num mundo dominado pela ideologia do prazer e do sucesso fácil, nas coisas materiais e passageiras, o seguimento do Cristo crucificado como glória do nosso humano torna-se cada vez mais difícil e menos aceito. Por isso, diante do exemplo de Abraão, nos alertava em sua homilia o Papa Francisco, no dia 14 de março de 2013. Nossa vida é um caminho. Quando nos detemos, não avançamos. Caminhar sempre em presença do Senhor, na luz do Senhor, procurando viver de modo irrepreensível, é o que Deus pede a Abraão em sua promessa. E, finalizando, disse o Papa Francisco, quando caminhamos sem a cruz, quando edificamos sem a cruz, e quando confessamos a um Cristo sem cruz, não somos discípulos, somos mundanos, somos bispos, sacerdotes, cardeais, papas, mas não discípulos do Senhor. Queria, diz o Papa, que todos, logo depois desses dias de graça, tenhamos a coragem de caminhar em presença do Senhor, com a cruz do Senhor, de edificar a igreja sobre o sangue do Senhor que está sob a cruz e de confessar a única glória que é Cristo crucificado. E assim é que a igreja irá adiante. Essa é, meu irmão, minha irmã, a excelência, a grandeza, a dignidade que Cristo nos mereceu. A você, meu abraço e minha saudação de paz e bem. Até o próximo fim de semana.